No vídeo anterior, a gente se debruçou sobre o que o CRAS não é. Se você não assistiu ainda, corre lá que ele já está aparecendo aqui no card. E talvez você já tenha até adivinhado qual seria o tema do vídeo de hoje. Acho que eu não sou muito boa com surpresas, não. Se no anterior a gente falou de tendências ou perigos que tornam o CRAS algo que ele não é ou que não deve ser, então o vídeo de hoje, tcharam, a gente vai ver que a mesma coisa acontece com o CREAS. Só que aqui os perigos são outros, e são vários. Mas seguindo na mesma linha do CRAS, eu vou pinçar os dois principais. Gostou do assunto? Então vamos lá para mais essa conversa. Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá, colegas do SUAS e pessoas interessadas em conhecer melhor a assistência social. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar dele, do CREAS. Mais especificamente, do que o CREAS não é, ou do que ele não deve se tornar. Muita gente me pede para falar do CREAS. E eu disse que quando eu começar a falar do CREAS vai demorar para eu parar. Porque na minha trajetória de mulher do SUAS, eu tenho uma caminhada maior na proteção especial do que na básica. Eu trabalhei na básica por 5 anos, como psicóloga no CRAS. Aí, então, eu virei coordenadora do CREAS durante 4 anos. E depois eu assumi a direção da proteção especial do município. Fiquei um tempo com a média e a alta complexidade, quase enlouquecendo. Serviços de acolhimento, CREAS, Centro Pop Rua, casas de passagem, acolhimento para mulheres em situação de violência, enfim, esse mundo variado da proteção especial, de média e alta complexidade. Esse mundo que não dorme. No total, a minha trajetória na especial dá mais de 7 anos. Só que a minha maior experiência na especial não é como técnica, mas como gestora. E aí, minha gente, enquanto gestora de CREAS, eu passei muitos perrengues nessa vida na defesa do quê? Do quê? Do que o CREAS não é. Do que o CREAS não é, do que o Centro Pop não é. A gestão de serviços de proteção especial interage direto com órgãos de defesa de direitos. Frequentemente, inclusive, é justamente o coordenador do CREAS ou o diretor da proteção especial nos municípios maiores que precisam fundamentar algumas negativas, quando o CREAS, o nosso analisando de hoje, é demandado a ser o que ele não é. Mas antes de evoluir no assunto, aquele lembrete básico para você já curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal, ativando o sininho das notificações. E siga também o nosso Instagram, que está aparecendo aí. E por falar em Instagram, mais especificamente no IGTV, a gente criou recentemente um filhotinho das Suas Conversas, que são os cortes das Suas Conversas. Os cortes são trechos dos vídeos que a gente posta aqui. O conteúdo completo fica aqui no YouTube e algumas pílulas vão lá para o IGTV. Mas hoje vamos para o nosso tema. O que o CREAS não é? E veja, talvez a gente faça alguns rodeios porque o tema é espinhoso mesmo. Na imagem da capa desse vídeo já está uma alusão, uma delegacia de polícia, um serviço de saúde. Suas atribuições são confundidas com aquelas das equipes de órgãos de defesa de direitos ou com aquelas de serviços especializados especificamente em saúde mental. A gente tem muitos documentos que pode utilizar para embasar o que o CREAS não é. Mas hoje eu vou pegar um bem básico, vou pegar esse aqui, que é a Bíblia do CREAS, o nosso querido livro da casinha. Especificamente no capítulo 2, que trata do papel e das competências do CREAS no SUAS, a gente lê que o CREAS é uma unidade pública que tem como papel ser a referência do trabalho social especializado. Lembrem disso, CRAS, trabalho social com famílias. CREAS, trabalho social especializado. Vamos ver o que está na página 23, nesse quadradinho. Olha só, está escrito o seguinte: o papel do CREAS no SUAS define suas competências, que de modo geral compreendem 1. Ofertar e referenciar serviços especializados de caráter continuado para famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social por violação de direitos, conforme dispõe a tipificação nacional de serviços socioassistenciais. E 2. A gestão dos processos de trabalho na unidade, incluindo a coordenação técnica e administrativa da equipe, o planejamento, monitoramento e avaliação das ações,
a organização e execução direta do trabalho social no âmbito dos serviços ofertados, o relacionamento cotidiano com a rede e o registro de informações sem prejuízo das competências do órgão gestor da assistência social em relação à unidade. Então a gente vê aqui o que é um CREAS, em especial na primeira parte que eu citei, quando diz que ele tem como competência ofertar e referenciar serviços especializados de caráter continuado para famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social por violação de direitos. E ele faz isso conforme dispõe a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Então aqui a gente pega a lupa. O que isso quer dizer? Ora, isso quer dizer que os serviços devem ser ofertados em conformidade com o modo que eles estão descritos lá na tipificação. Lá nós temos tudo direitinho, o nome do serviço, o trabalho social essencial ao serviço, se ele é executado somente pelo CREAS, como é o caso do PAEF, ou se pode ser executado por organizações da sociedade civil, qual o público-alvo, qual o impacto social esperado, qual o horário de funcionamento, tudo isso. A tipificação ela dá todos os parâmetros e é nesses parâmetros que os serviços do CREAS ou a ele referenciados deverão funcionar. E veja, isso vale para os CREAS e também para as equipes de proteção especial, que são aquelas que acompanham famílias em risco social, no caso dos municípios de pequeno porte 1, os que não são obrigados a ter uma unidade CREAS. Se você não sabe o que são equipes de proteção especial, clica aí no vídeo do card que eu explico direitinho. Bom, eu falei muito brevemente do que o CREAS é e de como ele deve ser, que é o que está escrito na tipificação. Só que hoje a ideia é falar do que o CREAS não é. E é precisamente isso que encontramos no mesmo livro da casinha, nas páginas 25 e 26. Eu vou dar um print, olha só, vamos ler juntos. Frente ao exposto, e considerando o papel do CREAS e competências decorrentes, destaca-se que a este não cabe 1. Ocupar lacunas provenientes da ausência de atendimentos que devem ser ofertados na rede pelas outras políticas públicas ou órgãos de defesa de direitos. 2. Ter seu papel institucional confundido com o de outras políticas ou órgãos e, por conseguinte, as funções da sua equipe com as das equipes interprofissionais de outros atores da rede, como, por exemplo, da segurança pública, e aí ele cita as delegacias especializadas, as unidades do sistema prisional, órgãos de defesa e responsabilização, e aí ele coloca o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Conselho Tutelar, ou de outras políticas, e aí ele cita especificamente a saúde mental. Na página seguinte, a página 26, ele continua dizendo o que não cabe ao CREAS. E o que está lá? Que não cabe assumir a atribuição de investigação para a responsabilização dos autores de violência. Então, minha gente, a principal grande confusão que vamos atacar é a mais comum, que é confundir o CREAS com um serviço que investiga denúncias de violências e que elabora documentos que mais parecem perícias, com a finalidade de embasar órgãos de defesa de direitos na aplicação de medidas e na responsabilização dos autores de violências. Vamos lá pegar a lupa e olhar um pouco melhor para isso. Ocorre uma confusão entre um serviço que atende famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social por violações de direitos, que é o caso do CREAS, e um órgão que investiga se essas situações de risco e violências ocorreram ou não. Por exemplo, vamos pensar no exemplo típico, uma situação de violência sexual intrafamiliar em que uma criança estaria sofrendo abuso por parte do pai ou do avô. O CREAS, por meio do PAEF, não vai investigar se essa criança está ou não está sendo abusada, se foi ou se não foi abuso. Não cabe ao CREAS nem investigar isso e nem produzir documentos de natureza pericial com conclusões sobre isso. Investigar é um processo que envolve depoimentos, entrevista aos envolvidos, lançar mão do aparato investigativo. Quem investiga é a Polícia Civil. Ela vai investigar lá no inquérito policial. O inquérito policial, sim, é um procedimento investigativo. Já a elaboração de documentos sobre o fato de ter acontecido ou não acontecido o abuso também é de outra ordem. É da ordem pericial. Perícias são avaliações técnicas requisitadas por uma autoridade e que só terão valor jurídico se forem produzidas por peritos oficiais. Ou elas são requisitadas pelo delegado durante a investigação, o inquérito policial, ou pelo juiz durante o processo.
Mas essas autoridades não requisitam perícias para qualquer pessoa. O delegado vai requisitar perícias para o Instituto Geral de Perícias Oficial do Estado. Aqui no RS é o IGP. Essas perícias vão servir para embasar o inquérito ou, em alguns casos, elas poderão servir como produção antecipada de prova, que é a produção de prova antes do processo judicial, como é o caso da violência sexual com crianças e adolescentes, que as crianças e adolescentes têm direito à produção antecipada de prova. E o juiz requisita perícias às suas equipes especializadas lá no fórum, as equipes técnicas da Vara da Infância e Juventude. Se aquela comarca ou vara da infância não tem peritas ou peritos oficiais concursados, ele pode requisitar peritos que se cadastraram no site do Tribunal de Justiça e que cobram por perícia, prestando um serviço ao Poder Judiciário. Podemos falar mais disso no futuro, afinal eu também tenho uma trajetória como professora de psicologia jurídica, eu gosto bastante desse assunto. Mas enfim, as informações produzidas por nós no CREAS não são laudos periciais, elas não têm valor de prova. O nosso compromisso é com a família que está em acompanhamento. O nosso trabalho é trabalhar a situação de violência que acontece ali para que ela não aconteça mais. Não é redigir documentos para embasar uma decisão de uma autoridade, como o delegado de polícia ou o juiz, para embasar a aplicação de uma medida. O CREAS existe para fazer acompanhamento especializado daquela família em que aconteceu essa violência. No nosso exemplo aqui, a violência sexual intrafamiliar. Ele existe para fortalecer a capacidade protetiva dessa família, trabalhando para que isso não se repita. Ele existe para garantir que essa família consiga cuidar e consiga proteger. Vamos dizer que o acusado da violência sexual seja o avô da criança e que ele esteja preso ou tenha sido afastado da criança como medida cautelar. Digamos que nessa família o pai e a mãe da criança não acreditam muito nela, que os irmãos mais velhos da criança, que já são adolescentes, também acham que não aconteceu nada e que toda a família está muito chateada porque o avô está preso ou afastado por causa da menina que contou que ele fazia tal e tal coisa com ela. Aí a gente até pode não ter mais a violência sexual acontecendo nesse caso, mas a gente tem uma violência psicológica diária, uma culpabilização da vítima, uma descrença no relato dela. E a mãe e o pai não acreditam na história da criança não porque eles sejam sem vergonhas. Eles não acreditam porque é próprio da dinâmica do abuso sexual intrafamiliar um alto grau de negação. É comum a coisa estar lá, escancarada, na frente dos olhos, só que as pessoas da família, as pessoas que estão próximas não enxergam, ou elas negam. Aliás, isso foi descrito lá em 1993 pelo Tillman Furniss. Ele chamou isso de síndrome do segredo. Digamos que o Conselho Tutelar ou a equipe do PAEF tenha feito um encaminhamento, paralelamente, de psicoterapia infantil para essa criança que sofreu o abuso. E que esse encaminhamento consta no PAF, no Plano de Acompanhamento Familiar. A família até aceitou na hora de fazer o PAF, disse que vai levar a criança na psicoterapia, lá na saúde mental. Mas será que ela vai? Será que a mãe e o pai da criança, que não acreditam que aconteceu o abuso, eles vão levar lá na psicoterapia? Talvez eles tenham dificuldade de proteger essa criança. Talvez eles tenham dificuldade de cumprir esse encaminhamento justamente porque eles não acreditam. Talvez eles tenham resistência para dar continuidade aos encaminhamentos de saúde porque acham que são desnecessários, já que no entendimento deles não aconteceu nada, ou foi só uma brincadeira mal interpretada pela criança. Então nós que trabalhamos em CREAS temos que incidir inclusive nessas crenças aí. Nessas crenças sobre a violência, sobre o que é violência, sobre que não precisa ser um estupro com a conjunção carnal para ser uma violência sexual, sobre as demais formas de violência sexual, inclusive aquelas que não envolvem contato físico ou aquelas que envolvem contato, mas não deixam marcas, como a criança ser obrigada a tocar nas partes íntimas do abusador. Vamos imaginar que nessa mesma família, além dos pais não acreditarem na menina, a menina também esteja sofrendo uma violência psicológica diariamente por parte dos irmãos adolescentes, com eles jogando na cara dela que o vô está preso por causa dela. Talvez a mãe e o pai da criança fiquem todo dia perguntando: você tem certeza que isso aconteceu mesmo? Então é nisso que o PAEF vai focar. É nas condições dessa família para conseguir proteger. E não naquele jeito de antigamente, do tipo, olha ali, ó, não levam para a psicoterapia que encaminhamos, não conseguem proteger. Então tá, vamos sugerir o acolhimento institucional e essa criança vai para o abrigo.
Não, gente. Essa família precisa ser trabalhada para que a sua capacidade protetiva seja restaurada, para que essas crenças em relação ao que é violência, ao que não é violência, sejam trabalhadas. Não é porque são sem vergonhas que eles não acreditam. Pode ser porque o mecanismo de negação é tão forte, pode ser porque tinham um vínculo tão forte com esse avô que é difícil acreditar que de fato ele fizesse isso. Pode ser também porque nunca se falou desse assunto em família. Pode ser porque eles não saibam o que é e o que não é violência sexual. E a nossa equipe está aí para isso. Então esse é o foco do PAEF, é contribuir para que essa família consiga cuidar, consiga proteger, consiga se relacionar de modo diferente, consiga entender que ficar questionando a criança se aconteceu ou não, se ela tem certeza, também é uma forma de violência. De novo, estaremos contribuindo para desnaturalizar uma violência que está acontecendo na família e que essa família não nomeia assim, que essa família não significa, não caracteriza como violência. E vejam que no Brasil nós temos uma longa tradição de culpar as vítimas ou terceirizar a culpa. A culpa de um abuso é do abusador. Senão daqui a pouco a culpa vai cair para a mãe e para o pai que não viram, para a mãe e para o pai que deixaram a menina ir na casa do avô. Gente, era avô dela. Como a gente já falou, é bem comum essa dinâmica familiar inconsciente, essa questão da negação. Além de tudo isso, a gente vai fazer encaminhamentos. Por exemplo, tem casos em que a gente identifica que a família precisa de uma terapia familiar, paralela ao acompanhamento em PAEF. Tem casos em que a família precisa de um olhar terapêutico para juntar os cacos depois de uma situação assim. Vejam o quanto isso é diferente da gente investigar, da gente fazer perícia ou da gente julgar. Um outro exemplo. Vamos pensar no caso de crianças que sofrem muita violência física ou de um casal com violência doméstica que está naquele ciclo que a gente conhece. O PAEF vai acompanhar essa família não para investigar a violência e punir o culpado. Ele vai trabalhar no sentido de que a família rompa com esses padrões violadores de direitos, trabalhando com a família o que é violência e que a violência tem sido o modo de relação ali. Daqui a pouco, os pais de uma criança cresceram apanhando. Ou o homem cresceu vendo o pai dele bater na mãe. Enfim, a violência está naturalizada, ela faz parte da vida dessa família, tanto que eles simplesmente não significam determinados atos ou comportamentos como violência. Estamos falando de comportamentos modelados transgeracionalmente nas famílias, padrões que vão sendo repetidos, reflexões necessárias que precisam ser feitas com as famílias. E o PAEF é um espaço para isso. Então, ele não investiga se ocorreu ou não, ele não faz perícia e ele também não julga as famílias, porque julgar é atribuição do juiz. Ele tenta construir com a família outras alternativas de relação. Ele problematiza a violência como forma de relação. Ele significa a violência onde ela não é reconhecida como violência. E tão fundamental quanto sacudir algumas crenças é possibilitar o acesso dessa família a serviços e benefícios, a direitos que essa família tem e nem sabe que tem. É garantir que a menina que sofreu o abuso consiga acessar o atendimento lá na saúde mental e fazer uma psicoterapia. É encaminhar a família para a habitação quando a gente identificou que ela morava justamente de favor no terreno do abusador e que agora que ele está preso ou afastado, ela foi expulsa de casa e está lá pagando aluguel com um dinheiro que ela não tinha. É encaminhar um benefício de transferência de renda, porque em função dos compromissos do processo e do caos que tudo virou, além do aluguel que eles têm que pagar agora, a mãe da menina não consegue mais fazer as faxinas que ela fazia, já que ela vive cumprindo os encaminhamentos para cá e para lá, e a renda dessa família despencou. Então é olhar para o todo dessa família, é atender os irmãos também, compreendendo um pouquinho de como eles estão e como eles percebem a situação toda. Depois da revelação do abuso, é identificar que outros recursos podem ser importantes para juntar os cacos. É reunir com a saúde, com a habitação, com o conselho tutelar, com a educação e ir dando um acompanhamento integral. É monitorar os encaminhamentos que a gente fez. E lembrem, não vamos cair no familismo, não vamos olhar só os fatores intrínsecos nessa família. Não são só os fatores intrínsecos que contam. O CREAS é a alternativa de trabalho especializado quando alguém, seja um CRAS, uma UBS, uma escola, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, o Poder Judiciário, identificaram uma situação de violência acontecendo numa família, uma situação de risco pessoal e social por violação de direitos.
Não se vai simplesmente afastar as pessoas como era antigamente. O CREAS está ali para trabalhar esses vínculos, para contribuir na superação dessas situações. E ele faz isso lançando mão de reflexões com a família, olhando para dentro da família, mas também lançando mão dos encaminhamentos, da lógica de rede, do acesso a serviços que a família não acessava antes. Vocês percebem que isso é completamente diferente de sair correndo atrás de uma denúncia e começar a atender uma família para investigar se ali teve abuso ou não e escrever um laudo dizendo se ali teve abuso ou não? Isso quem faz é a polícia. E o laudo quem faz é o Instituto Geral de Perícias. Existem órgãos que têm a atribuição de investigar e esses órgãos não são do SUAS. E para fechar esse tópico de que o CREAS não tem a atribuição de investigar, vamos lá para a página 26 do livro da casinha. O que diz aí? De modo a evitar conflito de papéis e de competências na rede, é importante ainda que o CREAS não seja instalado em imóveis compartilhados com órgãos de defesa de direitos e de responsabilização. Nessa direção, recomenda-se que serviços de disques para denúncia de situações de violência e violação de direitos não compartilhem espaço físico com as unidades CREAS. E aí você vai dizer, mas do que adianta não compartilhar espaço físico com o Disque Denúncia se o e-mail do CREAS vive abarrotado de denúncias do Disque Denúncia? Se o CREAS não deve investigar, por que ele vive recebendo e-mails noticiando violências? Ele não pode, se ele não deve pegar esses e-mails e sair por aí investigando. Bom, aí é outra celeuma. Quando eu era coordenadora do CREAS e depois diretora da Especial, eu lembro de ligar pelo menos 4 vezes para Brasília, lá no Disque Denúncia, e depois de mandar um e-mail com algumas das páginas mais importantes das orientações técnicas do CREAS. O que eu via? Que parecia que uma ordem emanada lá de Brasília não conversava com a outra, também emanada de lá. Eu até brincava com eles quando eu ligava. Eu dizia o seguinte, mas o MDS está do outro lado da rua e vocês não se conversam. Claro que eu não sei se era do outro lado da rua, mas com certeza eles estavam bem mais perto entre eles do que eu. Hoje ainda é muito complicado isso. Felizmente, no meu município, a gente conseguiu retirar isso do CREAS já tem alguns anos. Afinal, se não pode compartilhar espaço com disques denúncia, justamente porque o CREAS não investiga, também não tem nenhum sentido receber e-mails e mais e-mails de denúncias abarrotando a caixa de e-mails do CREAS. O que se faria com eles? E aí cada cidade tem que criar seus fluxos, ver que órgãos do sistema de garantia de direitos vai mobilizar. Quais denúncias vão para o Conselho Tutelar, quais vão para a Delegacia do Idoso, se tiver, quais vão para a Delegacia da Mulher, se tiver, quais para a Delegacia de Direitos Humanos. Vai depender muito do aparato do município, do tamanho da rede das alternativas que ele cria. E isso é gestão. Isso são as decisões de gestão com base nas orientações técnicas. Mas com certeza a alternativa do CREAS sair investigando não é a melhor. Tanto que está no próprio guia, como algo que não deve ser feito por essa unidade do SUAS. E claro que nesse vídeo a gente não vai resolver tudo, mas vamos começar pontuando que o CREAS não é o Sherlock Holmes e também não é o Instituto Geral de Perícias. Esse é o primeiro conjunto de coisas que o CREAS não é, e ele se abre em 3. Não é investigação, não é perícia e não é julgamento das famílias. Julgando aquela mãe que não via o abuso sexual na frente dela, ou aquela mulher que sofre a violência ciclicamente e não se separa. Ora, é um serviço que tem conhecimentos técnicos do que é uma síndrome do segredo. É um serviço que tem conhecimentos técnicos sobre o que é um ciclo de violência e de quanto tempo ele demora para se romper. Então não nos cabe julgar as famílias. Não nos cabe perícia, não nos cabe investigação e não nos cabe julgamento. E a segunda coisa que o CREAS não é um serviço de saúde mental. E aí, novamente, é interessante a gente usar o exemplo da situação de violência sexual intrafamiliar. A essência do PAEF é contribuir para a superação de padrões violadores de direitos no interior das famílias. É trabalhar a questão da violência como um modo de relação. E junto com isso, é realizar os encaminhamentos. É fazer articulações de rede para garantir a efetividade desses encaminhamentos por meio do acesso a serviços, benefícios e direitos das famílias que estão sendo acompanhadas. Só que quando eu era coordenadora do CREAS,
Mais de uma vez, eu recebi encaminhamentos para atender uma pessoa com ideação suicida. Gente, isso eu fazia quando eu tinha consultório. Essa pessoa que está com ideação suicida precisa de atenção em saúde mental. E urgente. Essa pessoa precisa de cuidado em saúde mental. Tem casos como esse que são mais claros, mas tem uns casos em que a gente mesmo se embola. E já vou explicar. Às vezes eu vou nos municípios e vejo o PAEF acompanhando a criança que sofreu o abuso, ou a mulher que sofreu a violência doméstica por parte do companheiro, como se fosse um ambulatório de saúde mental. Você vai lá e vê que aquele CREAS, por meio do PAEF, oferta atendimentos, sei lá, quinzenais ou semanais, com duração de 50 minutos, particularizados para as vítimas de violência. Diante disso, peraí, eu me pergunto o seguinte: estamos fazendo trabalho social com famílias ou estamos tratando o sofrimento mental de vítimas de violência? Psicoterapia, seja ela individual, seja ela em grupo, de casal, de família, é a atribuição de um serviço ou ambulatório de saúde mental. Ah, mas a saúde não tem. Ora, faz convênio com uma universidade local, contrata alguns profissionais, organiza o atendimento, já que a demanda está aí, a demanda existe. Quando eu era criança, eu lembro que as prefeituras municipais focavam só em estrada e patrola. Mas isso mudou, meu povo. Tem que focar em atendimento, tem que focar em saúde, em educação, em assistência. Por menor que seja o município, ele não pode se preocupar só com estrada e patrola e calçamento. Eu preciso organizar uma rede de atendimento. Pode ser uma redinha, bem pequenininha, mas ela precisa existir. Isso é gestão pública. Às vezes, só com o que aquela Secretaria de Saúde de um município pequeno gasta com internação psiquiátrica em outra cidade, ela já conseguiria pagar uma equipe, 1 ou 2 profissionais no próprio município e prevenir essas internações. Isso é gestão da política de saúde. Eu organizar a minha redinha com recursos que eu tenho. Se o meu município não tem um serviço de saúde mental, não tem um ambulatório, não tem uma equipe, não tem um convênio com uma universidade, ele precisa ter. E isso é bem mais resolutivo e econômico e bem menos traumático do que ficar pagando longas internações psiquiátricas em outra cidade ou tendo que lidar com algum caso de alguém que se suicidou porque simplesmente não tinha atendimento. Não que as internações psiquiátricas não vão acontecer, mas se eu tiver um atendimento de retaguarda no município, elas tendem a diminuir. Então o CREAS ele não vai atender a criança que sofreu abuso toda semana, 50 minutos. Isso é uma psicoterapia. Ele vai atender a família que tem a dinâmica abusiva, para que ela consiga reconhecer a violência como uma violência, para que ela consiga cuidar, proteger, acessar direitos. E quando eu falo família, inclusive quem pratica a violência é atendido no PAEF. Afinal, a pessoa faz parte da família. A mesma coisa eu vejo nos casos de violência contra a mulher, que a mulher continua sofrendo a violência por parte do companheiro e vai ser acompanhada toda semana no CREAS. Vai lá falar do seu sofrimento 50 minutos, uma vez por semana. E o companheiro, que é quem pratica a violência, não vai ser atendido nunca? Como é que eu vou romper padrões violadores de direitos dentro da família se eu não atendo a pessoa que viola direitos? Como ele vai parar de cometer a violência se para ele aquilo é normal? Nem é uma violência. Se ele nem significa como uma violência. E aqui vem os desafios, claro. Se eu for uma julgadora e ficar dando lição de moral para esse homem, talvez realmente a violência continue. Ou ele simplesmente não apareça mais no atendimento. Nem a mulher dele. E aí vem o famoso, a família não aderiu ao PAEF. Então, temos desafios enormes em relação à metodologia de trabalho, especialmente quando atendemos aqueles que praticam a violência. Mas a violência é um modo de relação. Ela precisa ser desnaturalizada nas famílias. O que a família está fazendo mesmo aí no CREAS? Ela está em um processo de acompanhamento familiar. E é um acompanhamento familiar especializado. Então, o CREAS não acompanha a mulher que sofre a violência. Ele não acompanha a criança que sofre a violência. Ele acompanha a família com situação de violência. A família que está tendo dificuldades para proteger da violência. A família que nem reconhece que aquilo é violência.
Então a equipe do CREAS ela não fica ali parada esperando chegar uma denúncia e sai correndo para investigar, elabora o laudo e nunca mais vê aquela família. A equipe do CREAS oferta acompanhamento familiar e acompanhamento familiar especializado. E como qualquer processo de acompanhamento familiar, vamos ter intervenções particularizadas, intervenções em grupo, momentos com o casal, momentos com a mulher, momentos com o companheiro, momentos com as crianças, enfim, para isso a gente tem profissionais de nível superior, para isso a gente precisa de educação permanente, para isso a gente precisa aperfeiçoar as nossas metodologias. E notem que eu evito falar vítima e agressor, em especial nesse exemplo da violência contra a mulher. Afinal, se a gente cristalizar papéis, a gente não vai contribuir muito para romper esse ciclo. E claro que a gente vai encaminhar essa mulher que sofre a violência para uma psicoterapia, que a gente poderá achar interessante encaminhar o casal que se bate e tem agressão cruzada para uma psicoterapia de casal, ou aquela criança que sofreu abuso, ou a família daquela criança que sofreu abuso e está em cacos por causa da revelação, para uma psicoterapia familiar. Por isso que a gente tem que ter muita retaguarda, especialmente na assistência com esses casos especializados de violações de direitos, com serviços especializados de saúde. Todas essas psicoterapias devem ser ofertadas onde? Lá na política de saúde. E se elas não estiverem sendo ofertadas? Bom, como eu já disse, aí o meu papel como assistência social não é fazer a parte da saúde. Isso é uma solução capenga. Isso invisibiliza a ausência do Estado. A gente já faz isso com a segurança alimentar, quando as cestas básicas são a solução capenga que a gente dá para a inexistência da política competente no município. Quando a gente trata um problema cristalizado de insegurança alimentar como se ele fosse uma necessidade pontual de um benefício eventual. Eu já falei disso nesse vídeo aí que está aparecendo. O meu papel enquanto assistência social é levar para o meu gestor alguns tensionamentos que nós temos que fazer junto às demais políticas, para garantir os direitos dos nossos usuários. Assistência social não é uma política garantidora de direitos? Só que ela não tem todos os direitos dentro dela. Isso são direitos, isso não são favores. As pessoas têm direito à saúde, as pessoas têm direito à educação. Isso está na Constituição. Então vamos ficar atentos para fazer do CREAS o que ele deve ser. E não para tapar furo da rede, tapando furo da falta de equipe na delegacia, no Ministério Público, no Poder Judiciário, da falta de perícias, tapando furo da inexistência de serviços ou de vagas em serviços de saúde mental do município. A gente luta para quê mesmo? A gente luta para uma cidadania capenga que tapa furo? Ou a gente luta para garantir acesso a direitos? E aí, como é a vida no seu CREAS? Ele está virado num ambulatório de saúde mental? Ou ele virou o plantão da investigação policial? Ou, quem sabe, ele está virado no Instituto Geral de Perícias? Coloque aqui nos comentários. Eu sei que você quer falar mais desse assunto. Então a gente vai falar mais disso sim. E se você gosta dos conteúdos aqui das suas conversas, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. A gente se vê na semana que vem. Tchau!